Fisiologia do envelhecimento. A partir desse momento, verificaremos as principais alterações fisiológicas que acontecem no idoso nos sistemas respiratório, circulatório e nervoso. O sistema respiratório tem no pulmão, seu principal órgão. Ele é responsável por 3 tipos de atividades: atividade respiratória, atividade metabólica e atividade circulatória. A atividade respiratória é responsável pela hematose, a troca de CO2 por O2, através de 3 processos conhecidos: a ventilação alveolar, a perfusão do alvéolo e capilar e a difusão. A metabólica, ou seja, a biossíntese, conversão e ativação e eliminação de substâncias metabolicamente ativas que podem ser tóxicas. E a circulatória, que entende-se uma ponte de ligação entre o ventrículo direito e átrio esquerdo, reservatório sanguíneo, funções como regulação térmica corporal e emboctório, ou local de eliminação de substâncias voláteis através do aparelho circulatório entre artérias e veias. O pulmão no idoso apresenta as principais alterações morfológicas. Inicialmente, a perda da elasticidade dos tecidos que circunscrevem os alvéolos e os ductos alveolares determinam uma dilatação das vias aéreas terminais, chamada erroneamente de enfisema senil, já que não existe uma real destruição das paredes alveolares. No enfisema senil verdadeiro, causado por inalação de substâncias tóxicas, poeira, aerosóis, substâncias cancerígenas como o cigarro, dentre outros, acontece a destruição dessas paredes. No processo fisiológico, apenas uma dilatação dessas vias, provocando e visualizando-se no raio-x um pulmão com tamanho maior, hiperinsuflado. Outra alteração morfológica importante é o aumento do diâmetro antero-posterior do tórax. Isso ocorre em razão da descalcificação dos arcos costais, das costelas e das vértebras. Acontece também importante e progressivo enfraquecimento da musculatura respiratória. Portanto, se temos uma redução do tecido colágeno elástico também entre os espaços entre as costelas, a musculatura intercostal sofre uma menor funcionalidade e, ao mesmo tempo, acontece uma debilidade na musculatura acessória da respiração, presente também na região de pescoço, e principalmente a alteração no funcionamento do diafragma, que fica abaixo ou na base pulmonar. A cifose dorsal fisiológica está aumentada, principalmente devido à diminuição dos espaços intervertebrais e achatamento das vértebras, como um processo resultante da sarcopenia, que é uma alteração na densidade óssea, ou através de processos patológicos, por exemplo, como a espondilite anquilosante, câncer, outros tumores ósseos localizados preferencialmente na coluna vertebral. Importante dizer que as artérias e veias pulmonares elas sofrem uma redução do tecido colágeno e elástico, ou seja, uma alteração e aumento da resistência periférica. Nesse sentido, necessita-se uma pressão e volume maior de sangue, rico em oxigênio, para chegar ao órgão e também um fluxo maior de sangue venoso para que retorne-se, para que aconteça todo o processo da anastásia. As alterações funcionais do sistema respiratório principalmente estão focalizadas na alteração da capacidade vital, que é a capacidade inspiratória e a capacidade expiratória, com uma diminuição no seu volume. O volume residual, entretanto, está aumentado, traduzindo uma hiperinsuflação pulmonar, ou seja, o volume expiratório final diminui de 25% a 30% com a idade. O idoso reage menos à hipercapnia, percepção de dióxido de carbono na circulação sanguínea, e a hipóxia, verificando-se uma menor sensibilidade dos quimioreceptores da carótida e no ramo da aorta a uma pressão parcial de oxigênio semelhante
ao indivíduo adulto. A difusão ao véolo capilar diminui com a idade. E as alterações acima citadas, bem como as alterações que ocorrem ao nível da imunidade corporal, fazem com que o idoso seja mais sensível aos processos infecciosos em geral, e especialmente aos processos infecciosos pulmonares. Portanto, alterações climáticas importantes, presença de aerosóis ou substâncias no ar como bactérias, vírus ou substâncias sólidas microscópicas podem provocar as alterações patológicas no pulmão do idoso. O sistema cardiovascular, dentre todos os sistemas, é o mais dinâmico em relação a esforços, pois o coração está constantemente bombeando sangue e as artérias estão conduzindo esse sangue aos órgãos, sistemas, e as veias fazem o retorno do sangue à sua origem, que é a origem do coração. Com o processo de envelhecimento ocorrem alterações importantes anatômicas e funcionais nessas diversas estruturas, sendo muitas vezes difícil diferenciar o fisiológico do patológico. Modificações morfológicas no coração. Apresenta uma diminuição de peso e volume em torno de 15 a 20% em relação ao adulto, por diminuição das fibras musculares. Portanto, acontece uma atrofia das fibras musculares, acontece o aumento do tecido elástico em algumas estruturas, que depois é substituído por rigidez, o aumento da lipofuscina, que é um pigmento que determina a idade de um tecido de uma célula. Ou seja, quanto mais lipofuscina, mais velha a célula ou o tecido é. Também encontra-se o que? O aumento da gordura em volta de todo o coração. Esse aumento ele provoca uma alteração no funcionamento, tanto no movimento do bombeamento, como no ritmo cardíaco também. Portanto, essas alterações têm como resultado uma redução da força de contrabilidade cardíaca e uma fibrose também das estruturas das válvulas cardíacas. As artérias, acontece uma perda de elasticidade e das fibras, acontecendo a seguinte situação: alongamento das artérias, dilatação, uma tortuosidade, que é a perda da retificação da estrutura arterial, e o endurecimento. As alterações que acontecem, elas são originadas por uma pressão que os vasos são submetidos durante toda a vida, não só durante a fase adulta ou a velhice do sujeito, e também pelo processo de arteriosclerose, que é a formação de placas que tem várias origens na parede das artérias, que causa uma resistência ao fluxo sanguíneo. Ou seja, eu preciso de um volume maior de sangue para que esse sangue rico em oxigênio chegue a um órgão e promova o seu funcionamento a contento. E esses processos eles podem estar presentes também nas veias, onde eu tenho uma dificuldade no retorno do sangue venoso ao coração, o que pode originar situações como as vasculites, as funções vasculares. Estamos falando nas veias, como nas flebites ou então na trombose venosa profunda, que é uma flebite crônica. A dinâmica cardiovascular no idoso apresenta alterações importantíssimas, tanto na pressão sistólica e na pressão diastólica. Lembrando que a pressão sistólica é aquela pressão mais alta verificada quando se mensura a pressão arterial de um indivíduo. E a pressão sistólica é o menor valor observado durante esse exame. Entretanto, o que acontece fisiologicamente é que cada vez mais a pressão arterial ela apresenta mais picos. E ela não se mantém sempre hipertensa ou hipotensa. Ela apresenta picos de hipertensão, hipotensão e normalidade. Isso é muito perigoso, pois a constância nesse movimento pode levar a alteração e arritmia cardíaca e falta de oxigenação, que pode provocar necrose de alguns tecidos ou órgãos. Portanto, mais uma vez, a causa disso é que a resistência periférica ela vai estar aumentada. Sistema nervoso. O cérebro senil. As seguintes alterações ocorrem de uma maneira fisiológica no cérebro senil ou envelhecido. A primeira delas
é a redução do número de células dos neurônios, lembrando-se que essas células não se renovam durante toda a vida do indivíduo. Uma alteração importante também é o peso do cérebro, não só pela questão do peso, mas também pela questão da massa encefálica. Aos 30 anos, o cérebro pesa em torno de 1,5 kg. Depois de 20 anos, um decréscimo de quase 200 gramas para 1,3 kg. E aos 80 anos, pesa aproximadamente 1,2 kg. Então, a perda dessas 200 gramas é de importância fundamental, pois ela não é homogênea. Ela não acontece no cérebro como um todo. Existe a preferência de algumas áreas cerebrais, como a área frontal e a área parietal. Outra alteração importante do sistema nervoso é a redução do fluxo sanguíneo cerebral, que está relacionado ao sistema vascular, que acontece aos 70 anos, aproximadamente num patamar de 25% do fluxo sanguíneo comparado aos 20 anos de idade. Mais uma vez, quando se fala na parte circulatória, é observado o aumento da resistência periférica, a presença de anteparos e obstáculos para que o fluxo sanguíneo aconteça de uma maneira normal e corriqueira. Isso leva a uma redução do consumo cerebral de oxigênio. Portanto, esses fatores levam a uma redução da atividade enzimática, diminuição da respiração anular e da produção do ATP, conduzindo à anóxia cerebral. Ainda observa-se mais algumas alterações, como alteração no consumo de glicose. A glicose é importante porque é uma fonte energética para o cérebro, e o seu metabolismo se faz por duas vias, a primeira anaeróbica e a segunda aeróbica. Na via anaeróbica é a via que gera energia acumulada sob a forma de 2 moléculas de ATP por molécula de glicose metabolizada. E a via aeróbica, energeticamente mais importante que a anaeróbica, ela se realiza no interior da mitocôndria, através do ciclo de Krebs, gerando 36 moléculas de ATP. O aporte adequado de oxigênio é fundamental para o metabolismo da glicose por via aeróbica. O decréscimo desse consumo de glicose e oxigênio evidencia uma redução no metabolismo cerebral, com consequências significativas para as funções cerebrais e cognitivas do paciente. Portanto, alterações do sistema nervoso estão relacionadas com diminuição do tecido cerebral, do encéfalo, alteração na resistência vascular ao fluxo sanguíneo, principalmente alterações arteriais, e finalmente a fonte para que esse cérebro funcione, que é um órgão que deve funcionar 24 horas ao dia, mantendo seu nível de vigília muito importante, que a glicose é responsável por isso. Evidentemente também que, com o passar do tempo, acontecem modificações a nível de neurotransmissores, alguns deles como acetilcolina, serotonina, noradrenalina e dopamina, que estão diminuídos e aumento do GABA. A diminuição de alguns neurotransmissores acima vistos podem provocar alguns quadros patológicos, por exemplo, diminuições de dopamina pode provocar alterações importantíssimas presentes na doença do mal de Parkinson.